colegas, e com muita alegria nessa noite, eu passo a palavra para o nosso convidado especial, um super executivo da IBM. Por favor, Ricardo, a palavra está contigo. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alessandra. Obrigado pelo convite. Deixa eu começar aqui a apresentação do que eu quero mostrar para vocês. Meu nome é Ricardo Boareto, eu trabalho com dados já há mais ou menos uns 15 anos. Tá? O meu background, todo o meu background técnico, ele está pautado em dados, né? E, mais precisamente, em bancos de dados relacionais, bancos de dados não somente relacionais, né? Os famosos NoSQL, né? Então, eu vivi nos últimos anos todas as fases, desde o BI tradicional, passei pelo Data Warehouse, pelos conceitos de Data Warehouse de Iman e de Kimball, Data Lake e agora Data Fabric, Data Mesh. Então, eu vivi na minha vida profissional todas essas fases, né, que as empresas e as pessoas e os técnicos eles passam. Tá? Hoje eu estou gerente de um time só para dados, plataformas de dados na IBM. Tá? Também estou no meio acadêmico, com aulas para as disciplinas de arquitetura da informação e Big Data. Tá? E hoje eu separei aqui um whiteboard que eu quero construir. Né? Quero construir a história de como chegamos aqui no Data Fabric, por que ele é importante, né? E o passado, por que o passado é tão importante para vocês entenderem o que a gente está fazendo agora. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui nessa live vão entender por que Data Fabric e como que a gente chegou aqui, né? E nada é perdido, né? Vocês vão entender que aquilo que existia no passado, aqueles bancos de dados, grandes bancos de dados relacionais, né, monolíticos, eles ainda são relevantes. Só que hoje você tem uma quantidade muito maior de dispositivos e de repositórios para poder fazer as suas análises e ganhar a sua performance, tá? Para começar, eu quero colocar aqui na tela, eu acho que vocês viram aqui o meu QR Code, se vocês quiserem entrar em contato comigo, mas eu quero colocar aqui um trend interessante sobre os últimos anos do que aconteceu. Então, pode reparar aqui que Data Warehouse, né? Esse termo Data Warehouse, ele começou lá na década dos anos 2000, ele era algo muito grande e ele foi diminuindo. Ao mesmo tempo que Big Data e todas as suas variáveis, eles foram aumentando. E hoje a gente chega aqui no modelo que o que é mais pesquisado, qual é o trend aqui agora? É cloud e inteligência artificial. Só que qual que é a grande dificuldade da gente chegar nesse modelo onde eu aplico a inteligência artificial dentro da minha indústria, dentro do meu contexto. Então, eu quero mostrar para vocês hoje uma escada que existe para você atingir um nível de inteligência artificial dentro da sua empresa. E você não vai conseguir atingir um nível de sistemas cognitivos complexos se você não tiver a capacidade de analisar e utilizar aqueles dados da melhor forma possível, tá? Mas para começar essa construção dessa nossa história, eu quero abrir aqui um desenho, fazer um desenho com vocês, né? Eu faço todos os desenhos aqui ao vivo, acho que tem mais... Eu sou uma pessoa muito visual, né? Eu gosto de ver o que está acontecendo e eu consigo entender melhor. Eu quero que vocês acompanhem aqui comigo, né, a história de como que tudo começou no modelo de Data Warehouse, de BI tradicional lá atrás. A gente está falando aí de 1995, anos 2000, 2005, boom dos grandes repositórios de dados distribuídos, sistemas distribuídos, né, que é o grande banco de dados distribuído, né, um cluster de servidores respondendo múltiplas queries, né? Então, começou no passado, onde eu tinha aqui um grande repositório de dados, tá? Esse grande repositório de dados,
ele era, no começo da vida, ele era algo monolítico, né? Então, você tinha aqui o quê? Você tinha um grande repositório de dados, um grande repositório, isso podia estar, né, para o pessoal comercial mais das antigas, podia estar dentro de um Oracle, isso podia estar dentro de um banco de dados DB2, podia estar dentro de um Teradata, de um Greenplan, né, de um Netezza. São as grandes tecnologias que são as tecnologias que possibilitaram o grande consumo de dados no mundo enterprise, né? No mundo das empresas, dos negócios que a gente está acostumado. Então, isso era chamado, no passado, de, vou colocar aqui o nome de data, eu não gosto de dar label para as coisas, mas era o grande data warehouse, né? São aqueles grandes bancos de dados, todos eles monolíticos. Você tinha uma divisão aqui nesse seu banco de dados? Sim, você tinha uma divisão, e as pessoas vão entender o que eu estou falando quando eu falar para você aqui, que existia uma área dentro desse repositório, uma área lógica, tá, pessoal? Uma área totalmente lógica, construída dentro desse repositório, tá? E essa área lógica, cada empresa e cada projeto dava um nome, mas o pessoal chamava isso muito de staging area, né? Então, é a área de stage, lembra disso? Todo mundo lembra do passado? Tem lá uma área de stage, que é onde eu poso o dado ali dentro do meu repositório, né, dentro dessa área stage, eu vou trabalhar esse dado, ele vai evoluir, ele vai passar por uma evolução e eventualmente responder por um indicador, um KPI. Então, você tinha aqui essa área de stage que ela estava associada o quê? Dentro do mesmo repositório físico. Então, essa área stage, ela era uma divisão lógica dentro de um grande repositório, que eu posso pôr o nome aqui, né, todos os nomes que existem, podia ser um DB2, podia ser um Netezza, isso poderia ser um banco de dados Teradata, podia ser um Oracle Exadata também, né, por que não? Então, N opções de N variáveis possíveis de todos os bancos possíveis de repositórios de dados que existiam. Por isso aqui, no começo do BI, né, do BI tradicional. Então, começou assim. E esse repositório de dados, ele podia ter uma outra divisão lógica aqui, pessoal, né? Uma outra área de trabalho, e aí, mais uma vez, cada projeto e cada livro que você lê, cada autor, eles vão falar de uma coisa, mas tinha uma outra área um pouquinho mais avançada, chamava de work area, né? Até você chegar aqui numa área mais avançada que a maioria das empresas, dos projetos que eu trabalhei, eles falavam de modelo dimensional ou o modelo que tinha os indicadores, né? Os indicadores saíam daqui. Então, é como se o dado ele ia evoluindo aqui entre essas camadas, só que todos eles estavam dentro do mesmo repositório físico. Então, fisicamente, pessoal, era um lugar só, não é? Fisicamente, era um lugar só, o dado estava ali, não havia transferência de redes, basicamente, entre essas unidades lógicas aqui, elas eram divisões lógicas dentro do meu grande repositório de dados no passado, para entregar um determinado relatório, um determinado indicador para o negócio, né? E aí vem aqui a nossa camada de hoje tem vários nomes, né? Vários nomes nessa camada. Eu vou pôr aqui a camada de reporting, que é onde tinha realmente no passado, né? Então, aqui você tinha uma área de reporting muito grande. E aí, aqui conectavam-se as grandes funcionalidades da época, os grandes players, né? Tipo business objects, né? Você tinha aqui um MicroStrategy, você tinha um Cognos. Então, são aqui as camadas, a camada de reporting ou de dashboards ou de visualização que geralmente conectavam no modelo já que tinha os indicadores calculados. Então, aí, para o pessoal mais das antigas, vão lembrar, você tinha lá as fatos, as dimensões e todo aquele Snowflake, Star Schema. Então, todas essas disciplinas, né, de Snowflake, Star Schema e a construção desse modelo de data warehouse, ela ainda existe, né? Isso aqui ainda existe normalmente, muitas empresas ainda usam esse modelo de dados e a coisa funciona. Então, você tem a staging area para armazenar aquele dado que foi pousado agora, ainda precisa ser trabalhado, né? Você tem uma área aqui de trabalho, onde esse dado ele já sofreu algumas atualizações e você está fazendo relações aqui, criando os indicadores, criando as dimensões, criando os fatos, e aí você vai para o modelo dimensional, que aí é onde as ferramentas de reporting conectavam e faziam grandes funções analíticas para extrair a informação ali dentro daquele modelo dimensional. E ele foi criado dessa forma por uma questão,
né, de performance. Então, você precisava ter algo calculado, você já tinha ali os fatos, as dimensões, e aí popular um relatório ou tirar um indicador era mais rápido e eficiente se você criasse isso no modelo dimensional. Tá? E antes, obviamente, lógico, para chegar no Data Warehouse, nesse universo de dados aqui, você passava obrigatoriamente por uma camada de integração de dados, então é o famoso ETL, que todo mundo está acostumado, não é novidade para ninguém, e esse ETL, obviamente, ele buscava dados das origens. Então, as origens de dados que os clientes têm, então, essas origens podem ser das mais variadas possíveis, essas origens continuam até hoje, né? Então, são os data sources, as origens de dados aqui, que elas podem ser internas da empresa, né? Dados que são controlados pela própria empresa, são dados que eu tenho, então, dados dos meus ERPs, né? Pode ser do SAP, pode ser os dados internos das empresas, né? O dado que eu como empresa já possuo, eu tenho gestão sobre esse dado, né? E aí, eventualmente, você tinha alguns dados que eles são fora da companhia, eles são dados externos, mas que são usados para compor aqui algum indicador, e esses dados podem ser comprados de algum birô de processamento, eles são os dados externos, né? Pode ser um dado do Serasa, um dado de um Ministério de Comércio Exterior, pode ser um dado do IBGE, né? Então, aí você tem N exemplos de birôs de processamento que fornecem esse dado para ele ser utilizado dentro da sua plataforma. E aí, obviamente, você tem uma ferramenta aqui que vai fazer o quê? A gestão desses dados, fazer essa integração desses dados, e colocar isso dentro da sua camada, aqui dentro do seu grande data warehouse, né? Só que o que acontece é que o mundo hoje, né? Então, esse aqui é o cenário usual de uma plataforma de dados que todas as empresas possuem algo parecido com isso, só que hoje em dia, né, isso já virou meio que o legado, né? O legado é isso aqui. Então, você ainda continua tendo o seu grande repositório de dados, você continua tendo lá uma arquitetura eventualmente monolítica para tratar esse dado, né, esse grande repositório. Tá? Só que as plataformas de dados, elas evoluíram muito. Né? Então, hoje você não pode mais dar conta apenas de uma tecnologia, por exemplo, um repositório de dados como o DB2, ou o NetEase, ou um Oracle Exadata, ou qualquer coisa parecida. Hoje você precisa entregar mais do que isso. Então, você precisa ter outros modelos de banco de dados, você tem outras plataformas de dados, você tem outras tecnologias aqui envolvidas que são diferentes. Então, o que isso significa? Que o modelo de reporting, acessando diretamente uma base, né, relacional, aqui no caso, ou uma ou mais bases, ele evoluiu para o seguinte desenho, gente, que eu vou fazer agora aqui um desenho mais atual, o desenho mais atual para esse cenário aqui. Como que fica esse desenho mais atual? Deixa eu copiar essa parte do whiteboard aqui que eu fiz, vou colar aqui um pouquinho mais para baixo, e a gente continua daqui. Ó. Então, as origens continuam as mesmas, eu vou apagar um pouco aqui essas caixinhas, tá? Para a gente poder desenhar como que está o cenário hoje, tá? O cenário hoje desse ambiente. Hoje, você não fala mais em staging area, work area, dimensional. Esses nomes, eles mudaram, tá? Os nomes, eles evoluíram. Se você buscar online aí, depois dessa live, você vai ver que cada autor, cada projeto e cada empresa dá um nome diferente, né? Eu trabalho hoje aqui com 3 a 5 zonas do meu grande repositório de dados. Eu vou até tirar o nome Data Warehouse aqui, ó, desse nome. Eu vou deixar sem nome, porque isso é atemporal. Né? Eu não sei qual que vai ser o próximo nome desse tipo de tecnologia ou desse tipo de paradigma que a gente está falando. Mas hoje as empresas estão usando o nome de Raw Data. Tá? Esse é uma das formas de enxergar isso, né? Raw. Tem o Trusted Data e tem o Refined Zone. Né? São as zonas do meu repositório de dados. Então, você vê que existe um deparo aqui, se você olhar para cima. Né? Antigamente, você tinha Stage Area lá no seu grande repositório de dados, aquilo comum, todo mundo sabe, todo mundo já viu, todo mundo já trabalhou. Esse nome evoluiu agora para Raw Data, né? Ou Raw Zone, dados crus. Né?
A área de work do passado, ela passou a ser chamada agora de Trusted Zone, né? E o dimensional, que é onde tinha os indicadores, os KPIs, todas as métricas calculadas para você reportar isso dentro de um dashboard ou de um relatório, agora se chama Refined Zone, tá? Então, deixa eu colocar o nome certo aqui. Refined. Então, eu tenho 3 zonas hoje: Raw Data, Trusted e Refined. Tá? Por que mudou os nomes, mudou um pouco a forma de pensar? Porque hoje eu não tenho apenas na minha organização, na empresa, eu não tenho apenas um tipo de repositório analítico, como era no passado. Hoje eu tenho N fontes de dados, tá? Essas fontes de dados podem ser das mais variadas possíveis. Hoje eu posso ter um raw data aqui, que é muito comum. Você pode ter um raw data em HDFS, por exemplo. Eu posso ter um raw data em Cloud Object Storage, né? Então eu posso ter aqui um COS, um S3, por exemplo, ou algo do tipo. Tá? Algo parecido com isso. Porque dados crus é um dado que está ali, eu ainda não olhei o dado, eu ainda não peguei esse dado e manipulei ele para gerar um indicador, né? Eu ainda não fiz nada do tipo. Né? Eu posso ter nessa minha raw zone também, eu posso ter de repente, um banco de dados NoSQL, eu posso ter um MongoDB, por exemplo. Enfim, depende da arquitetura e do projeto, mas eu tenho várias tecnologias para entregar isso daqui. Né? Se eu for para uma Trusted Zone, pode ser que eu evolua essa plataforma e coloque aqui, em vez de estar em HDFS puro, eu já peguei e coloquei isso dentro de um Hive ou de um Impala, né? De um Cloudera Impala, por exemplo. Tá? Ou seja, aqui eu já tenho aqui um valor maior para o meu dado, eu já dei uma limpada, eu já confio nesse dado, eu já sei o que ele é, mas ainda não está refinado. Tá? Eu quero só fazer um adendo aqui, que eu estou falando de 3 zonas, tá? Mas dependendo do autor, dependendo do projeto, que pode ter mais do que 3. Tá? Vou colocar um espaço aqui que você pode ter N zonas, né? O que eu mais vi no mercado até hoje foram 3, mas isso não quer dizer nada, então você pode ter aqui N zonas de dados, dependendo do seu projeto. Então, pode ser aqui X. Então, olhando para 3, né? Raw Data, Trusted, para um Hive ou para um Impala, eu posso adicionar mais um tipo de repositório aqui, por exemplo. Eu posso colocar isso dentro de um Cassandra, de repente, por que não? Né? Posso ter um outro tipo de repositório. Tá? E aí eu vou evoluindo, e de repente eu quero colocar agora o meu relatório final, quando vai sair realmente o resultado, eu quero colocar isso dentro de um repositório relacional, né, de alta performance, por exemplo, num Netezza, que é um banco de dados específico para alta performance, né? E ele vai entregar com uma velocidade maior um determinado relatório, só que para você chegar nesse momento aqui, você já fez todo um trabalho com o seu dado para entregar isso da forma rápida. Então, o nosso mundo hoje, ele não é mais um grande repositório ou uma grande plataforma. São vários pequenos repositórios de dados, tá? Que cada um com a sua particularidade, entendeu? Cada um com a sua particularidade, mas todos eles entregam um valor para o nosso projeto, né? E eu nem falei ainda que, num conceito de Data Fabric, as origens, elas passam a fazer parte do seu grande mundo de dados, tá? Então, hoje, se a gente fosse fazer o trabalho hoje do Data Fabric, né, ou aplicar a metodologia de Data Fabric, é quando eu tenho uma empresa com N repositórios de dados diferentes, e confia em mim que isso acontece em todas as empresas hoje têm vários tipos de repositórios de dados, múltiplos repositórios, eles vão brotando, cada dia brota um repositório diferente, cada dia brota uma tecnologia diferente, não é? Cada dia as empresas estão usando novas tecnologias por causa da agilidade, a facilidade que isso traz para o negócio, não é? Então, tem essa grande diferença. Tá? Onde que entra aqui? O que habilita? Qual é a funcionalidade? E aí aqui agora vai ficar claro para todo mundo. Tá? Qual que é a funcionalidade que habilita eu ter uma plataforma de Data Fabric na minha empresa? Vou mostrar para vocês. Então, entendendo até aqui que a evolução das plataformas de dados, elas se deram por conta da diferença e pela
quantidade de novos repositórios que apareceram no mercado. Então, parte dessa ideia aqui. O que habilita eu ter um Data Fabric? Tá? Habilita eu preciso ter, primeiro, uma plataforma de governança de dados que consiga permear toda a minha plataforma, ou seja, eu preciso de uma governança de dados aqui, uma forma de entender o que está em cada lugar, né? Então, aqui é na minha camada de governança. Essa camada de governança, ela precisa entender onde está cada um desses dados aqui, o que eles representam para a empresa. Então, o trabalho de governança de dados, e isso é algo muito importante hoje nas empresas, porque a maioria dos projetos de dados, eles falham por causa da governança. Não deram a atenção necessária ali para a governança de dados, não deram a atenção necessária para a importância que aquele dado tem. Tá? E eu tenho alguns números aqui que eu quero colocar para vocês, né, que são os números oficiais das pesquisas da IBM, que é o seguinte. Você sabia que, olha só que dado interessante, vou até aumentar aqui, que eu quero colocar isso, vou colocar grande aqui, ó, vamos ver como a gente faz para aumentar. Tamanho da letra. Tamanho 20, ó. Tá? 20 aqui nessa caixinha. O que eu quero escrever para vocês? Que aproximadamente 82% das empresas possuem silos de dados. Tá? O que isso significa? Que 82% das empresas possuem essa arquitetura aqui, ou seja, vários silos de dados, MongoDB, Cloud Object Storage, HDFS, Impala, Cassandra, Netezza, DB2, N outras tecnologias, cada uma com a sua regra de segurança, cada uma com o seu modelo de dados. Então, 82% tem problemas sérios com os silos de dados. Quer ver um outro número interessante aqui? As empresas, elas gastam aproximadamente 80% do tempo fazendo a limpeza de dados. O que significa isso? Significa que 80% do tempo as empresas gastam limpando o dado que estava aqui em cima, para promover ele entre stage, work e dimensional. Por quê? Para eu gerar um indicador, eu preciso limpar o dado. Então, 80% das empresas, 80% do tempo dos profissionais de dados são gastos na limpeza do dado. Então, ele nem chegou ainda a criar um modelo, colocar isso numa esteira de integração de dados, e ainda preciso limpar esse dado para poder entregar algum valor. Tá? Tem um outro dado importante aqui, que eu acho que esse dado aqui vocês já devem ter até visto em outros lugares. Tá? 68% dos dados não são analisados. Eles não são usados pela empresa. Por quê? Pela dificuldade que é você colocar esse dado dentro de uma esteira, integrar esse dado, trazer ele para um modelo confiável. Então, os próprios cientistas de dados, eles não conseguem utilizar os dados, porque os dados estão presos, estão nos sistemas produto, e eles não conseguem usar. Para eles usarem, eles vão ter uma justificativa e vira aquela história do ovo ou da galinha. Para que você precisa usar? Não é? E o cientista de dados fala que precisa usar para poder gerar valor, e para gerar valor ele precisa acessar o dado, mas para acessar o dado ele precisa gerar o valor. O que vem antes? Então, eu vejo muito problema com isso, né? As empresas não dando a possibilidade de acessar o dado por qualquer outro motivo, tá? E aí, outros dados aqui, que aí depende da pesquisa, depende do contexto, mas entre uma empresa, né, ela é aproximadamente 1%, uma vez e meia mais chance de ser rentável, ela tem, comparando com os próprios peers. Então, se você pegar uma empresa de mercado e comparar com um peer dela que não utiliza dado, ela vai ser uma vez e meia mais rentável. Então, o dado gera uma rentabilidade palpável, tá? Então, empresas de mesmo segmento, mesmo tamanho, elas vão ser uma vez e meia mais rentável se você conseguir, né, usar o dado da forma correta. Então, os números que estão aqui, eles justificam a criação de quebrar o paradigma tradicional do acesso ao dado monolítico no repositório, né, e trazer uma
habilitar a forma de acessar esse dado de forma mais rápida, né? De forma mais acessível, deixar essa coisa mais rápida para ser usada, né? Então, tendo a governança e tendo a capacidade de acessar esses dados de forma mais rápida, eu consigo tirar esses silos, eu consigo gastar menos tempo na limpeza do dado, eu consigo usar o dado na plenitude, né? Eu consigo trazer mais rentabilidade para a minha empresa, entendeu? Então, eu preciso trazer esse conceito, esse paradigma de Data Fabric. E qual é a tecnologia ou a disciplina que realmente habilita isso daqui? É o que vem aqui no meio entre o reporting ou o dashboard, que a gente está falando aqui, né? E o nosso grande mundo de dados. Eu vou até colocar numa corzinha diferente aqui, ó, que é essa caixinha aqui. Então, o que habilita hoje, né? A funcionalidade que habilita eu fazer isto... Opa! Vou voltar aqui. É uma disciplina chamada Data Virtualization. E aí você pode perguntar assim para mim, pô, mas Data Virtualization é um negócio que já existe, né? Sim, é um conceito que já existe há algum tempo. É a capacidade de eu ter uma tecnologia, né? É uma tecnologia e inerente a isso, né? Chama Data Virtualization, e tem produtos que fazem essa feature, né? O Data Virtualization, que possibilita acessar essas diversas bases de dados, ele vai te dar o benefício de você ter um ponto único de entrada para sua empresa. Então, o relatório do Cognos vai acessar o Data Virtualization, tá? O cientista de dados, deixa eu pegar aqui um diagrama de UML com um ator. O ator aqui, que é um data scientist, por exemplo, ele vai acessar o Data Virtualization. Aí você pergunta assim, pô, mas o que muda o cientista de dados acessar o Data Virtualization ou acessar o dado aqui direto? Significa que eu crio aqui uma camada de segurança e um ponto único de entrada que para as empresas, eu estou falando aqui no mundo enterprise, tá? No mundo enterprise a coisa é um pouco diferente, né? Eu crio uma camada de segurança e um single sign-on aqui, vamos dizer assim, single sign-on, importante. Por quê? Porque quem armazena as credenciais de acesso a esses bancos de dados todos está numa camada só chamada Data Virtualization. Ele tem acesso, teoricamente, a todos os meus repositórios, até aos dados de origem aqui, ó. Olha só que interessante, né? Eu quero acessar os meus dados do IBGE, eu quero acessar os meus dados do Cassandra, eu quero acessar o MongoDB. Então, quando eu coloco uma camada aqui na frente para acessar, eu começo a limpar um pouco esse quesito de silos, eu habilito o cientista de dados a poder acessar o dado que ele quiser, independente da origem que isso está, entendeu? Eu habilito algumas funcionalidades que, para o mundo enterprise, fazem sentido, né? Para o mundo acadêmico, talvez você cria barreiras, mas quando eu estou falando de um grande cliente, de um grande banco, né, de um Bradesco, de um Banco do Brasil, de uma Caixa Econômica Federal, não é, de uma grande seguradora, de uma grande empresa de telecom, eu tenho aqui restrições de acesso, eu preciso ter controle sobre o que está sendo utilizado, não é? E aí eu consigo, com Data Virtualization, a disciplina de Data Virtualization, eu consigo, eu tenho a possibilidade de gerenciar esses dados, gerenciar os acessos, né, gerenciar as permissões, o que cada um pode fazer e entregar esse resultado final ali. Então, o Data Virtualization com a governança, porque eles trabalham juntos, né? Então, aí, nesse momento, você vai perceber que a governança que vai permear tudo isso daqui, ela tem que estar ligada diretamente ao Data Virtualization por uma questão de segurança, né? Então, todo metadados que existe aqui dentro do ambiente vai ter que estar, né, vai ter que ser trabalhado junto com essa disciplina de Data Virtualization, porque o cientista de dados ele vai precisar acessar todos os dados que estão na companhia. E ele vai ter lá uma lista, né, de todos os catálogos, de todos os dados que existem na companhia. Só que esse catálogo de dados que o cientista de dados vai utilizar, dentro da ferramenta de governança, ele é habilitado através da camada de virtualização. Não é? Então, com isso daqui, eu habilito
o conceito de Data Fabric, que é, basicamente, eu conseguir acessar e relacionar diversas bases de dados da melhor forma possível. Eu nem vou entrar no detalhe, porque as plataformas de virtualização de dados, elas possuem agentes que são instalados próximos a estes repositórios de dados para poder melhorar a performance. Então, existem aqui conceitos técnicos de cache para poder trazer o dado mais para próximo do Data Virtualization, para ficar mais rápido uma consulta, entendeu? Então, eu quero colocar num cache no Data Virtualization de uma tabela que eu atualizo todo dia. Você tem possibilidade de fazer isso. Você tem um agente remoto que você coloca lá dentro do seu NetEase ou do seu banco de dados aqui, que você colocou, por exemplo, um Oracle, um DB2. Você coloca aqui um agente que vai se conectar com o Data Virtualization e eu vou conseguir ter acesso a tudo. O cientista de dados quer fazer um trabalho de relacionar um dado que está no Impala com o dado do Oracle. Ele vai escrever uma query SQL que ele vai selecionar o dado do Hive, do Impala, join com o dado do Oracle, por exemplo. Ele vai fazer join de duas tabelas e ter o resultado via Data Virtualization. Então, o Data Virtualization é a tecnologia ou a disciplina que habilita eu conseguir fazer isso daqui. Né? Conseguir enxergar diversos repositórios, diversos dados e conseguir chegar do outro lado. Tá? Qual que é o grande caminho que isso vai acontecer? O que o Data Virtualization e o Data Fabric eles habilitam dentro da empresa? Né? Eles habilitam seguintes assuntos. Tá? Primeira coisa, eu preciso levar a minha plataforma de dados e uso do dado o mais à direita possível aqui nesse quadro. Né? Então, quanto mais à direita eu conseguir usar Data Virtualization e Data Fabric para entender o que está acontecendo e entregar esse dado para uma plataforma de inteligência artificial melhor vai ser o meu resultado no final. Muitas das empresas, elas ainda estão fazendo aqui as análises descritivas básicas do histórico do que aconteceu. Eu quero que as empresas elas consigam ter acesso ao dado, primeiro habilitar os funcionários a terem acesso ao dado para partir de um mundo descritivo até eu chegar nesse mundo mais cognitivo. E eu preciso que o meu grande Data Fabric, a minha grande camada de virtualização que vai virtualizar todo esse meu ambiente, ele consiga navegar nos dados que são próprios da minha empresa. A minha camada de virtualização precisa ir fora do meu ambiente organizacional, eu preciso ir lá para os eventos de negócio, eu preciso ir para as notícias, eu preciso trazer dados não estruturados, eu preciso estruturar um dado não estruturado, eu preciso realmente ir para fora da empresa para poder chegar e gerar mais valor para a minha empresa, né? Para o meu business, tá? E eu preciso também que essa camada consiga trabalhar com dados que tem ali near real time, né? Os dados geoespaciais, dados de clima. Eu preciso que tudo isso esteja integrado para gerar um indicador ali. Né? Então, eu preciso que tudo isso aconteça, né, dentro da empresa, sem os grandes silos. Não é, geralmente, eu vejo muito acontecendo. Cada área de negócio cria o seu grande repositório de dados, fechadinho, com o seu dado, e não disponibiliza isso para a organização. Se eu conseguir disponibilizar todos os dados organizacionais e remover esses silos, mesmo que eu use, gente, e aí eu tenho feito algumas propostas técnicas, né, no mercado onde a minha camada de virtualização ela pode ser usada mais para um conceito de prototipação, não é? Então, eu quero fazer com que o meu cientista de dados acesse o DV e crie um protótipo, e depois que esse protótipo for testado, realmente eu vou pôr isso numa esteira mais eficiente, que não utilize nenhuma camada de virtualização, que seja tudo nativo da plataforma, entendeu? Eu posso ir para um nível mais de protótipo, tá? Mas eu também consigo entregar a virtualização para um relatório final, que eu quero fazer relação de duas bases, como se fossem duas bases normais aqui. Então, vocês perceberam que aquilo que era grande, né, um grande repositório monolítico, hoje virou múltiplos microserviços de funcionalidade de dados diferentes. E esses microserviços de dados, muitas vezes eles não se falam, muitas vezes eles têm
credenciais diferentes, perfis de acesso diferentes, regras de acesso diferentes, que se você tivesse que colocar isso na mão de um grupo de cientistas de dados, eles iam ter 30 usuários e 30 senhas para poder acessar ambientes. Agora, se eu fizer isso via Data Virtualization, eu tenho uma camada única centralizada, onde eu tenho ali todos os repositórios catalogados, o que tem em cada repositório, dou permissão por repositório ou por tabela para um cientista de dados acessar. Então, eu tenho um controle muito melhor, muito mais fácil do que N outros acessos ou N plataformas. Entende? A mesma coisa com as próprias camadas de visualização. Então, antigamente, a empresa Enterprise, ela tinha uma ou outra, né? Ou ela tinha Cognos, ou era BO, ou era MicroStrategy. Hoje não, hoje você vê uma área que é usar Tableau, né? Outra área quer usar ClickView, outra área quer usar Power BI, né? Outro usuário quer usar R aqui, eu não quero usar nada disso, eu quero usar R para fazer meu trabalho, por que não? O outro cientista de dados quer usar Python, não, meu negócio é usar Python, porque eu gosto de Python, acho mais legal. Então, essas mesmas tecnologias, elas podem sofrer e utilizar o Data Virtualization como grande repositório de metadados para acessar N outras bases de dados e facilitar toda essa gestão, vamos dizer assim, a gestão do banco de dados, a gestão do dado que tem na empresa. Tá? E para fechar isso daqui, existe uma história que precisa ser criada para você atingir um nível de inteligência artificial, que é o que eu coloquei aqui em cima, né? Para você, desculpa, aqui no verdinho, né? No Make Sense. Para você atingir um nível de ambiente cognitivo, onde a sua plataforma ou o seu robô, né? Ele entende o que está acontecendo, ele faz lá as grandes prescrições, né? De recomendações, né? Então, aí você tem sistemas de decisão matemática, né, os motores de decisão matemática, Ciplex, e entre outras tecnologias, que elas precisam de dado para funcionar. Né? Então, o primeiro passo para eu chegar nesse nível de uso do dado mais cognitivo é eu conseguir coletar esses dados, né, de alguma forma. Se eu conseguir coletar esses dados, e o Data Virtualization possibilita isso, porque a coleta aqui não é no conceito físico, de coletar isso num banco de dados físico. Na verdade, o coletar eu consigo acessar esse dado. Então, o Data Virtualization já possibilita você coletar todas essas bases de dados que existem hoje na sua empresa, eu consigo coletar isso e catalogar. Né? O próximo passo que você precisa é organizar esses dados, e é por isso que você tem uma camada de governança aqui muito forte, que tem que permear todo o seu ambiente de dados. Então, não adianta você colocar isso só em parte do seu modelo. Né? Então, o projeto precisa prever que a governança ela é relevante, ela faz parte, ela é parte importante do projeto, tá? Assim como você tem hoje muitos investimentos em cientistas de dados, você precisa investir também nos curadores de dados, tá? São perfis diferentes, né? O curador do dado, ele está ali, ele tem uma importância muito relevante, né? E aí você parte para a análise realmente do dado, então é uma escada, eu já tenho o dado disponível, eu já quebrei os silos que eu tinha na minha empresa, né? Então, eu tinha silos, eu não tenho mais, eu já organizei esse dado, eu já tenho catálogo, eu sei onde está cada um desses dados, eu sei o que esse dado representa para a empresa, então já tenho aqui a possibilidade de analisar esse dado e sim gerar algum valor, gerar algum relatório, gerar alguma informação importante para a empresa. E o último passo é quando você faz esse dado, né, você utiliza esse dado dentro do seu dia a dia, você cria aplicações inteligentes. Né? Então, eu quero colocar aqui, além do reporting, que é um nível aqui de acesso, hoje existe um outro nível que eu já tenho feito propostas para os meus clientes também, que é quando você cria realmente as aplicações inteligentes, que é aquilo que era um protótipo, ele passa a realmente ser uma aplicação inteligente. Então, aqui são as Enhancement Applications, as aplicações inteligentes. Né? As aplicações inteligentes podem ser, por exemplo, né, N tipos de aplicações, pode ser, por exemplo, e pode ser um microserviço, tá, gente? Hoje eu tenho feito muita coisa com microserviço. Pode ser uma aplicação inteligente como gestão de preços 2.0, né? É uma aplicação inteligente.
Eu posso ter uma outra aplicação inteligente na minha empresa, que é a gestão de demandas inteligente. A minha gestão de demandas, ela é inteligente hoje em dia, né? Eu posso ter aqui uma aplicação inteligente para isso. Tá? Então, eu posso ter N aplicações inteligentes que elas passam a utilizar o quê? Os protótipos criados pelos cientistas de dados através do Data Virtualization, que possibilitou você criar um Data Fabric e aí possibilitou você realmente gerar uma aplicação inteligente, que é o passo mais avançado. Aqui eu só estou reportando, né, o relatório, eu estou reportando um indicador, não é? Só que aqui eu já estou num nível muito mais avançado. É um nível onde eu tenho aqui realmente a gestão, uma aplicação inteligente que faz a alteração de dado lá na minha camada, né, operacional da minha origem, ou seja, ela vem aqui fazer alteração. Então, uma gestão de preços, onde o dado sai do RP, eu trabalho esse dado, eu crio os meus modelos matemáticos de machine learning, de inteligência artificial, que vai analisar as demandas do mercado externo, vai analisar o que eu tenho, o que eu estou produzindo, como que está o valor do dólar, como que estão as coisas, e eu faço uma aplicação inteligente de gestão de preços que vai automaticamente atualizar o meu preço lá no ERP para poder ter um preço mais competitivo, seja ele para ser mais barato ou mais caro, de acordo com N regras que eu criar. A mesma coisa com a gestão de demandas, é quando eu crio uma aplicação inteligente que ela vai realmente acessar aqui uma plataforma de dados, ela vai analisar o dado, vai ver o resultado do dado e vai fazer uma gestão na demanda do que eu preciso produzir baseado no histórico do que eu vendi, na projeção futura do que eu vou vender, não é? De como que está o mercado no futuro, o que está acontecendo no mercado para eu poder planejar que eu vou vender daqui 6 meses mais bicicletas, porque tem mais gente assistindo o Tour de France agora e o pessoal quer andar de bicicleta, e isso ficou famoso, então eu já estou fazendo uma gestão aqui de demanda inteligente, porque eu percebi uma mudança no mercado, por exemplo. Tá? Então, o nível mais avançado é quando você faz o infuse da sua inteligência artificial, do uso do seu dado dentro de aplicações inteligentes. E hoje, gente, você pode começar com pequenos serviços, né? Não adianta você querer resolver todos os problemas da sua empresa, não. Começa com pequenas coisas, pequenas aplicações inteligentes que são acopláveis, né? Então, hoje você tem aí microserviço para gerar um Docker que vai fazer uma função específica, né? Então, você gera ali uma aplicação inteligente, você tem um ciclo de vida útil dessa aplicação reduzido, você consegue atualizar essa aplicação de uma forma mais rápida, ela responde, ela trabalha com API, então, você atualiza essa versão dessa aplicação e você não quebra o que demanda dela, e tudo isso daqui pode estar interligado. As aplicações inteligentes hoje são vários microserviços que se falam e vão se ajustando. É quando você realmente colocou a sua plataforma de dados, né, a sua gestão de dados, você tem protótipos de modelos de inteligência artificial e tudo isso trabalhando em prol da empresa. Tá? Então, eu fecho aqui essa palestra sobre Data Fabric, utilizando um whiteboard grande, né? Eu vou disponibilizar o arquivo final disso daqui para vocês, né? Para vocês terem. Eu quis passar rápido em 1 hora tudo o que existe dentro do conceito de Data Fabric de uma forma mais amigável possível. Tá? Existem outros 500 detalhes que a gente pode conversar, se vocês quiserem me buscar no LinkedIn, a gente pode falar isso com mais calma de cada um dos detalhes e cada uma das funcionalidades, mas eu acho que o que eu me propus a trazer aqui é conceituar o que o mercado fazia no passado, não é? Por que eu tenho hoje um mundo de tecnologia diferente e qual a disciplina específica que habilita você executar um paradigma de Data Fabric, tá? Então, eu queria agradecer demais a presença de todos, agradecer muito o convite da professora Alessandra, ao LabFIA, agradecer demais, estou disponível para o que vocês precisarem, podem entrar em contato comigo, e passo a palavra para você, professora Alessandra. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Se alguém tiver alguma pergunta. Obrigada, Borello. Que legal. Agora vamos para as perguntas. Lógico. Temos aqui algumas perguntas no chat.
Se você puder fechar um pouquinho o compartilhamento, é bom, porque aí abre a tela que eles podem ver todos nós. Que legal! Então, temos uma pergunta aqui. Primeiro, boa noite, pessoal. Boa noite, estão conosco aqui, que legal. Muitos alunos, amigos. Tem vários colegas aqui que estão no nosso YouTube ao vivo. Lembrando que para ter o certificado de participação desta palestra, vocês devem preencher, por favor, a lista de presença que está aí. E 8h10 vai começar das 8 horas da noite, né? 8h10 a 10h10, um mini curso sobre inteligência artificial bem prático que eu vou ministrar daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Primeira pergunta aqui, do nosso Fabrício Maia. Como posso estruturar um dado não estruturado? De que forma quantificar músicas? Parece que ele estuda músicas. Apenas atribuindo um número à quantidade de músicas? É a primeira pergunta aqui do Fabrício. Boa, Fabrício, boa noite. Hoje em dia, nós, seres humanos, a gente não consegue entender algo não estruturado. A gente precisa dar uma estrutura para aquilo, né? O que eu vejo hoje em mídias, principalmente vídeos, áudios, é você tentar criar as dimensões que você quer analisar aquela música. Então, eu vejo hoje quais dimensões que eu quero analisar uma música. Eu quero analisar a música minuto a minuto, eu quero analisar a música por uma dimensão de se aquela música ela é uma música triste, feliz, é uma música alegre, é uma música de algum assunto específico. Eu posso entender aquela música pela letra da música, o que ela representa num contexto maior. Então, eu preciso criar aqui as dimensões onde eu quero analisar aquela música. E aí eu vou criar um algoritmo para analisar aquela música de acordo com as dimensões que eu quero analisar aquilo. Tá? Então, eu vejo isso muito também em vídeos. É a mesma coisa. Eu quero analisar um vídeo que os meus filhos estão assistindo. Aquele vídeo, ele é um vídeo, né, público, ele é um vídeo de classificação livre, ele é um vídeo que incita algum tipo de violência. Então, eu tenho que criar as dimensões primeiro para quais eu quero analisar. E depois criar os mecanismos e os algoritmos para analisar aquela música daquela forma. Não só pelo metadado da música, que é o autor ou algo do tipo, mas quais as dimensões que me importam naquela música. E aí tem uma outra coisa interessante. Todas as empresas, Spotify, Apple Music, eles têm analisado o mood da pessoa para colocar a música de acordo com o que aquela música representa. Então, se você perceber, eu nem tanto, mas a minha esposa, ela tem certeza de que o iPhone dela ouve ela e sabe exatamente a cabeça que ela está pensando. Então, quando ela está triste, aparece uma música que tenta dar uma motivada, quando ela está correndo na esteira, é uma música agitada, dependendo do horário do dia, é uma música diferente. Então, imagina que é um grande cérebro analisando todas as músicas, o mood das pessoas naquela música e o que aquela música traz para a pessoa naquele momento. Então, o dado não estruturado, ele tem que ter uma dimensão de como que você vai analisar ele e levar ele para o futuro. Tá bom, Fabrício? Espero ter respondido a sua questão. Excelente pergunta e brilhante resposta, é isso mesmo. De alguma forma, né, o computador ele vai fazer uma estruturação para seguir. De qualquer forma, Fabrício, não é tão simples assim, né? Como o nosso colega Boareto explicou, você tem que ter, assim, estudo, técnica para você pegar tudo o que está acontecendo e virar lá dentro do banco de dados, na verdade, colunas, para que a gente possa fazer algum tipo de tomada de decisão. Próxima pergunta aqui. Elton perguntando, boa noite, obrigado pelas informações. Uma dúvida, de qual área são os curadores de áreas? O que eles fazem exatamente? Boa pergunta, Elton. Eu vou usar a sua pergunta e eu vi aqui uma outra pergunta sobre quais que são as áreas dos curadores e eu vi uma outra pergunta qualquer sobre os cursos, né, o que forma um curador da área, né? Então, eu vou juntar as duas aqui, tá? Os curadores hoje, eles geralmente são as pessoas de negócio, são as pessoas que entendem o business. E aí volta naquele grande teorema do cientista de dados, né? Que ele precisa ter o conhecimento matemático, o conhecimento do business da empresa, né? E o conhecimento de tecnologia.
O curador, ele é a pessoa de negócios, que entende o que tem no negócio e entende de tecnologia. Então, ele sabe o que representa um CDR numa empresa de telecom. O curador de dados, ele sabe o que representa uma nota fiscal, ele entende o que é uma nota fiscal, que é uma coisa complexa, né? Se você entrar no detalhe, você vai ver que é uma coisa super complexa, ele sabe o que representa uma nota fiscal. Então, os curadores, eles têm um skill de business muito grande, tá? As formações hoje, eu estou muito adepto dos mini cursos, das mini formações, ou dos Next Best Education, tá? Hoje, eu entendo a formação de um profissional para trabalhar com dados, ou em qualquer área, ela é uma constante evolução de mini cursos que vão moldar esse profissional. Então, você quer ser um cientista de dados, ou você quer trabalhar numa área de LGPD, por exemplo, né? Você quer trabalhar numa área de governança de dados, que é onde está incluso o curador, você vai ter vários mini cursos que podem estar acumulados dentro de um curso de pós-graduação, que é a forma mais fácil de você atingir esse objetivo, ou você pode se formar utilizando vários mini cursos sobre diversas áreas diferentes. Então, você vai fazer um mini curso sobre a indústria do seu business, então, vou fazer um mini curso sobre telecomunicações, que vai te dar um conhecimento sobre telecomunicações, um mini curso sobre Python, um mini curso sobre R, um mini curso sobre MapReduce ou qualquer outra tecnologia de sistema distribuído Spark. Isso já vai te habilitar a ter um conhecimento, né, focado naquilo que você está trabalhando. Isso vai ser mais rápido do que você fazer, de repente, uma grande extensão curricular. Então, acho que juntando as duas, está mais ou menos nesse cenário, Alessandra. Que legal. Dando um outro exemplo aqui, o colega da IBM, a IBM tem das famílias, né, tem tantos produtos, mas tem um bem famoso, né, que é o Watson. E eu me lembro um projeto de sucesso enorme, né, a BIA do Bradesco. Então, o Bradesco contratou a IBM, instalou, não é, todos os aplicativos, e precisava do curador. E quem foram, né, os curadores que treinaram a inteligência artificial no Bradesco? Os especialistas. Então, vou treinar a BIA em contratos, né, de operações estruturadas. Vinha o pessoal de operações estruturadas. Vou treinar a BIA sobre cartão de crédito, né? O curador faz ele ensina ao professor. Aí entraram os especialistas de cartão, especialistas de aplicação. Então, no caso deste case de sucesso da IBM com o Bradesco, os curadores foram o quê? Os melhores funcionários do Bradesco por área, né? Então, é só um exemplo. Então, o curador tem que ser um especialista daquilo, porque ele é o super professor. Se ele ensinar errado, a inteligência artificial vai aprender errado. Então, ele tem que ter ética, conhecimento do negócio e assim por diante. Eu estou complementando a excelente resposta que o nosso colega deu. Fabrício é um professor de administração, que bom, como eu. Eu também fiz aí doutorado em MQI na FEA, que é uma escola de administração. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta legal. Rubens, aonde geralmente se localiza o Master Data na ideia do Data Fabric? Boa, quem perguntou? Rubens? O Rubens. Rubens. Isso está lá na governança de dados, tá? A disciplina de MDM é uma disciplina complexa, né? Então, você tem lá o Gold, Record. O Data Fabric, ele vai habilitar você ter acesso a todos os dados. Mas quem vai cuidar se aquele dado é a versão única ou a gestão do dado de ouro ali, é a camada de governança do catálogo. Uma coisa interessante que você falou, realmente, se você usar o conceito de Data Fabric, pode ser que você tenha dados sujos ali. Sim, você vai ter dados ali, porque você vai ter acesso a todas as informações, e não necessariamente aquele dado é o dado real, é o dado gold, né? É o dado ouro ali que você está buscando, a última versão da verdade num conceito de MDM, vamos dizer assim. Só que se você colocar dentro da governança o conceito de MDM, pode ser que dentro do catálogo, quando uma pessoa ou um usuário for acessar um determinado dado, aquele dado tem uma chancela do MDM diferente, de que ele é um dado gold, vamos dizer assim, e ele vai poder usar. Mas eu não posso não deixar que o cientista de dados acesse um dado só porque ele não está, né, no catálogo do Gold Data lá do MDM. Né? Eu posso habilitar tudo. Ele pode escolher usar aquele dado ou não. E se ele quiser, ele pode ter uma chancela de algum dado que passou pelo filtro de MDM para gerar ali uma
versão única de produto, um MDM de pessoas. Então, isso pode acontecer. Acho que as coisas caminham juntos, tá? Eu só quero possibilitar que eles acessem todos os dados possíveis sem restrição, né? Principalmente para o cientista de dados ou para as squads de ciência de dados que tem nas empresas, tá bom? Maravilha, excelente resposta. E a última pergunta, que a nossa live chega ao fim, a última pergunta do Humberto. Como você faria uma análise facial para saber as reações de uma pessoa a um determinado filme que você está induzindo, para conhecer a pessoa e suas relações a determinadas ações? Olha, essa é uma pergunta complexa. A IBM ela teve, até um tempo atrás, uma ferramenta de reconhecimento de faces, tá? A IBM ela abandonou o projeto de reconhecimento de faces por vários motivos, né? Entre eles, motivos políticos, motivos de a tecnologia poderia ser utilizada não da forma do bem, né? E para o mal. Então, hoje eu, na IBM, não tenho mais uma ferramenta pronta de reconhecimento facial por esses motivos. Eu te entrego a plataforma para você construir essa ferramenta, né? Você, como empresa, se você quiser construir a sua ferramenta de análise facial, você consegue. Então, eu não tenho a ferramenta pronta, mas eu tenho a plataforma. A disciplina de reconhecimento facial ela é bem complexa. Tá? Então, ela envolve tamanhos de rosto, envolve uma série de coisas. Precisaria um PhD em reconhecimento facial para falar sobre isso. Não sou eu essa pessoa. Eu sei que a plataforma e a forma de usar isso, ela vai ser usando dados históricos. Você vai ter que treinar o modelo para entender falso positivo na face, falso negativo, sarcasmo, risada, o que é alegre, o que é triste. É uma disciplina extremamente complexa, não é à toa que a IBM em si abandonou a plataforma de inteligência artificial para reconhecimento de face devido a todos esses problemas. Não que não é possível fazer, mas os problemas que isso geraria para o mercado, tá? Mas é um assunto delicado, complexo. Verdade. É bastante complexo, não é simples fazer, mas algumas aplicações mais elementares a gente consegue fazer, né? Mas mais elementares, mas assim, a pessoa está feliz, a pessoa está triste. Tem alguns varejistas que estão colocando câmera assim nos pontos de venda, né? Teve um case que eu vi super legal. Assim, câmeras nos pontos de venda. E, de repente, todo mundo que olhava naquela geladeira fazia assim. Olhava, fazia assim, uma careta. Olhava para a geladeira, fazia careta. Olhava para a geladeira, não é simples uma careta, você treina. Pessoa alegre, pessoa careta. Pessoa alegre, pessoa careta. Você vai ensinando, né? O que é um ser humano alegre, o que é alguém fazendo careta, olhando para uma geladeira. Aí, de tanta careta que aconteceu, mandaram uma pessoa lá. O que aconteceu? A geladeira estava quebrada, a geladeira estava riscada, enfim. Então, a pessoa olhava e falava, nossa, que horror, né? Enfim, então, mas assim, é uma pequena aplicação, né, Boreto? É uma pequena aplicação, um baby probleminha, ok. Mas, como ele falou, para analisar um filme, imagina um filme, quantas cenas, quantos minutos, tantas expressões pode acontecer, é um problema aí de grande porte. É um deep learning, isso mesmo, Joel Andrade, mandou bem, é isso aí, é um problema de deep learning. Aqui no MBA, na nossa pós-graduação, nós temos assim, uma carga bastante grande de deep learning e nós ensinamos alguns algoritmos mais simples, não é? Para que a gente consiga fazer aí um reconhecimento facial. Chegamos ao fim desta live, pessoal. Agradeço muito o nosso colega Ricardo Boareto por ter aceitado o nosso convite, liberado um espaço na agenda para estar aqui com os nossos alunos e nossos convidados. Agradeço a todos vocês que estão aqui no YouTube prestigiando o nosso Festival de Inverno. E daqui...